Pessoal, a gente tem entrevista agora com o Fernando Vidiano, que é advogado criminalística, doutor em Direito Penal pela USP, para tratar de quê? A gente vai tratar dessa advogada de Deolane, indiciada em esquema de jogos ilegais. Vou apresentar aqui, rapidamente aqui, Fernando, se você me permite, já agradecendo aqui a sua presença aqui com a gente. Polícia do Distrito Federal me indiciou a advogada Adélia de Jesus Soares, que defende a influenciadora Deolane Bezerra pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. De acordo com o inquérito, ela teria aberto a empresa de fachada em associação com empresários chineses para explorar ilegalmente jogos de azar, como o jogo do Tigrinho no Brasil. Por se tratar de crime contra o sistema financeiro, a investigação foi encaminhada para a Justiça Federal. A informação foi divulgada inicialmente pela TV Globo e confirmada pelo SBT News nesta sexta-feira. Fernando, muito obrigado aqui pela presença. A gente vai falar sobre esse caso da advogada da Deolane, mas antes eu queria falar contigo sobre o próprio caso da influenciadora da Deolane, que ela tinha ali, ela acabou recebendo o benefício, né, da prisão domiciliar e no momento da saída dela, ela acaba descumprindo ali os próprios termos que ela acertou, que ela tinha acordado, inclusive, ali com o juiz. Me parece, esse caso vem tomando ali algumas, enfim, vem chamando a atenção, mas me parece assim, um caso, vamos dizer assim, quase que inédito. No momento da saída, a pessoa, o beneficiado, já descumpre de imediato ali aqueles termos acertados. Começo perguntando para você o seguinte, você já, na tua experiência como advogado, você já viu casos tão parecidos que rapidamente um beneficiado acaba descumprindo o próprio acordo que ele tinha acabado de assinar? E se de alguma forma esse movimento da Deolane, ela acabou dificultando a própria defesa dela? Mais uma vez, muito obrigado, Fernando, aqui pela presença com a gente. Olá, boa tarde, Léo, tudo bem? Prazer. Respondendo a sua pergunta, eu vou tentar contextualizar, principalmente no que se refere a essas questões das medidas cautelares diversas da prisão. O que são as medidas cautelares diversas da prisão? O juiz, ele troca a prisão por umas condições. Isso é muito comum em casos de violência doméstica. E aí eu vou entrar, como você disse, rapidamente em casos práticos. É muito mais comum do que a gente possa imaginar. Isso não foi especificamente para Deolane. Isso é muito comum no nosso sistema jurídico, principalmente em casos de violência doméstica, por exemplo, em que o agressor ele não vai preso desde que mantenha uma distância de 300 metros, 500 metros da mulher que ele eventualmente tenha praticado essa conduta de violência no âmbito de violência doméstica. E o juiz, normalmente, ele agrega ainda outras questões. Proibição de manter contato por rede social, proibição de frequentar os mesmos lugares. Ou seja, se esse agressor envia uma mensagem para essa mulher, o juiz, obviamente, ele vai rever essa substituição da prisão por essas condições e decreta a prisão novamente. Então, agora, trazendo para o nosso caso da Deolane, foi basicamente isso que aconteceu. E por mais que é um caso midiático, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Então, assim, ao descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o juiz fala, olha, eu deixo você ficar solto desde que você faça isso, e não faça isso, não faça isso. O réu ou o investigado, ele precisa cumprir a risca. Caso haja descumprimento, o juiz decreta a prisão novamente. Em casos de violência doméstica é muito comum. O juiz já decreta de plano, pelo menos aqui em São Paulo é muito comum. Proibição de frequentar os mesmos lugares, de manter contato com parentes, né, por rede social. E é muito comum em que o investigado envia uma mensagem para, mesmo tendo um filho em comum, preciso buscar o filho. Mesmo assim, precisa ter um terceiro intermediário. Essa mensagem, por si só, por mais simples que seja, já é um descumprimento do que ficou combinado com o juiz. E aí, obviamente, o juiz acaba decretando a prisão novamente. Infelizmente, foi o que aconteceu com a Deolane.
Ao sair lá, ela já fez o descumprimento, porque havia já uma determinação judicial para que ela não falasse com a imprensa. E aí, assim que ela chegou em casa, infelizmente, houve esse outro equívoco de postar uma foto, e aí também acabou descumprindo novamente. E, infelizmente, aí, por esse motivo, foi decretado novamente a prisão dela. Muito bem, Fernando. É muito importante aqui essa tua declaração, mostrando que não é um caso isolado, né? E você relaciona isso justamente com a questão de investigados ou réus envolvendo principalmente aí, imagino que a Lei Maria da Penha. Mas vamos a outro ponto que eu também na questão fiz para você. Eu perguntei também o seguinte, isso dificulta a defesa desse investigado ou desse réu ao descumprir esse acordo? Ele acaba dificultando a própria defesa dele ao voltar para a prisão, ou o julgamento segue sem considerar um eventual descumprimento desse acordo para uma prisão domiciliar, por exemplo? Ah, sim. Tá? Então, assim, esse momento, a defesa dela não está nem entrando no mérito, se ela é inocente, se ela é culpada. Esse primeiro momento, a defesa técnica tem como objetivo tirar ela do cárcere. Ou seja, não vai entrar no mérito da questão, se ela é culpada, se ela é inocente. A questão toda agora, tanto é que a gente fala de habeas corpus, pedido de revogação da prisão preventiva, o objetivo principal é que ela responda esse processo em liberdade e, de forma alguma, essas questões desse descumprimento das medidas cautelares impostas vai ter algum peso quando o magistrado for julgar se ela é inocente, se ela é culpada. Mesmo porque trata-se apenas de questões aí durante o curso das investigações. Ou seja, respondendo a sua pergunta de forma direta, não haverá qualquer problema para o processo e para o resultado final do processo, para uma absolvição, para uma condenação, o eventual descumprimento das medidas cautelares impostas pelo magistrado. Perfeito, perfeito, Fernando. Fernando, a última questão aqui, justamente o tema que a gente trouxe inicialmente, que é esse caso da advogada dela, da Adélia de Jesus, que é advogada da Deolane. A questão a advogada acabou sendo indiciada hoje por esquema de jogos ilegais. Adélia de Jesus Soares, é o nome todo dela. A questão nesse caso, é mais um complicador para a Deolane, ou mais uma vez se enquadra no que você está me dizendo, que existe que tanto a justiça como os próprios investigadores têm que separar casos e casos? Ah, sim, né? Aí, obviamente, precisa avaliar se há uma ligação entre os dois investigados, mas em não havendo, não há qualquer tipo de prejuízo para a Deolane. Pelo que se sabe, né, a gente ainda não teve acesso à íntegra aí do inquérito e que apura eventual cometimento de crime aí por parte da advogada. Ao que se sabe, essa questão realmente aí da contravenção penal, essa questão de jogo todo, mas eu não vislumbro qualquer tipo desde que, obviamente, nesse mesmo inquérito não haja qualquer ligação das duas investigadas, então, dessa forma, não vejo qualquer prejuízo para a Deolane. Muito bem, muito bem. Fernando Vidiano, agradeço muito aqui a tua presença, espero encontrá-lo outras vezes aqui com a gente no Poder Expresso. Um forte abraço, um bom trabalho para você. Eu que agradeço, estou à disposição.